Vai. Muito bem. Deixa eu começar pelo lado vitorioso do Maracanã. Você quer falar do São Paulo, o lado da vitória, que tem um lado bom? Você quer falar do lado das perdas ou das possíveis? Algumas não estão concretizadas ainda, né? Jogadores vão passar por uma análise clínica nos próximos dias até o clássico contra o Corinthians no sábado. Mas se todas realmente se concretizarem, vamos lá. Sidão amarelo, fora. Everton amarelo, fora. Rojas sentiu, machucou ali. Dúvida. Jusilei também sentiu. Dúvida. Não, esse Jusilei, a lesão já era, né? Não dá mais. Então tá fora. E o Araruna, que podia ser uma peça de reposição, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Eu ia dar 30 segundos de satisfação pro São Paulino, mas já vamos pensar no sábado. Não, falando um pouco do jogo, eu acho que é importante frisar que o São Paulo, do Aguirre, é um time certinho desde antes da parada da Copa. O Léo descreveu as mudanças que podem provocar numa equipe de futebol a parada e as ausências, as perdas. O São Paulo perdeu alguns jogadores importantes, sobretudo para reposição. A gente vai entrar nesse mérito. Mas no time titular, ele perdeu um jogador, que foi o Marcos Guilherme, e foi reposto pelo Rojas. Então, o São Paulo que entrou jogando hoje era o São Paulo ideal do Aguirre até a parada da Copa. Isso faz uma diferença gigante nesse retorno, né? Em relação aos demais. Mesmo em relação ao Flamengo, que perde o Vinícius Júnior. O Flamengo perdeu o Everton, que foi para o São Paulo, depois o Vinícius Júnior. Certo? Então, e agora está tentando se encontrar novamente. O São Paulo não. O São Paulo... E isso é uma coisa importante. Pela primeira vez nos últimos 3 anos, durante um Campeonato Brasileiro, tenta manter uma base. O São Paulo, nos outros anos, chegava em julho, destruía o seu time, ou lutava contra o rebaixamento, ou às vezes até se classificava para a Libertadores, na Bacia das Almas, mas não tinha a mínima continuidade. É verdade que se você comparar o São Paulo de julho agora com o São Paulo de dezembro, que acabou o campeonato, já mudou tudo. Mas em relação ao time que chegou entre os primeiros do Brasileiro nas 12 primeiras rodadas, o time de base está mantido. E acho que agora é o desafio do teste, depois dos 30 segundos de comemoração do São Paulino, aproximou da liderança. Excelente resultado, pô. Excelente. O Flamengo não tinha perdido no Maracanã. Exatamente, o Flamengo vinha de o São Paulo ex-Aguirre não ganhava de ninguém fora de casa. Já nesse campeonato já provou, já quebrou o tabu contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Ganhou do América. Ganhou do América, que não tinha perdido até então na Independência. E ganhou do Flamengo no Maracanã. Né? O São Paulo mostrou de novo que é um time competitivo nas mãos de um técnico capaz de exigir o máximo dos seus jogadores. Então o São Paulo tem dois... É curioso, o São Paulo joga em função de 2 veteranos, Nenê e Diego Souza. Hoje o Nenê não foi tão bem, o Diego Souza foi muito bem, e o restante do time se mata por esses dois. Então, todos que saem extenuados nunca são o Nenê e Diego Souza, eles jogam aos 90 minutos. Porque o restante, os dos lados do campo, o Everton, o Rojas, os volantes, os zagueiros, eles se matam por esses dois decidirem partidas. Hoje o gol foi Rojas para Everton, mas... Normalmente, quem decide é Diego Souza e principalmente Nenê. Jogada que começa com o Everton, hein? Já tinha Nenê atrás. O Everton não faz o Nenê. E uma jogada que o Everton inicia, né? Porque ele que intercepta. O Everton é um jogador muito interessante e acho que foi o personagem do jogo, até pelo passado no Flamengo. Jogou mais de 6 anos no Flamengo, foi vaiado a cada vez que pegava na bola. Ele é um jogador, ele não é um jogador acima da média, mas ele é muito regular. Ele é um jogador que tem um contra-ataque muito forte. É um jogador que tem quase sempre a decisão certa entre, isso no futebol brasileiro já é uma dádiva, entre passar, chutar, driblar. Normalmente ele escolhe a jogada certa e é um jogador que tem muito gás. Então, assim, o gol, como vocês escreveram, ele puxa o contra-ataque e está lá na área para finalizar depois das tentativas do Nenê. O Rojas acertou um bom cruzamento. Então, acho que agora é o teste do elenco do São Paulo. Você falou, o Sidão não vai jogar, o Jean vai ter outra oportunidade, é um goleiro que também mostrou muita oscilação quando teve uma pequena sequência. O Everton, ele é curioso, ele talvez fosse substituído pelo Lisieiro, mas o Lisieiro vai ter que jogar como volante, porque o Jusilei não tá, e assim vai fazendo. O Trellis é muito abaixo do Everton, que acabou entrando no lugar dele, é uma das opções. O Aguirre pode aprontar alguma outra situação, mas o Everton vai fazer muita falta.
E o Jusilei faz muita falta, porque o Jusilei é um jogador foi o jogador que mais vezes atuou sob o comando do Aguirre, é um jogador que é um primeiro volante que o São Paulo não tem outro. O Hudson melhorou demais nas mãos do Aguirre, virou o jogador da época do Mano Menezes, jogou uma partidaça e jogou pendurado e não tomou cartão. Jogar como volante, contra o Flamengo fora de casa, com o outro volante machucado, com todo mundo morrendo e não tomar o cartão é digno de heroísmo, tem que ganhar uma medalha. E ele está presente provavelmente contra o Corinthians para tentar fazer aí a dupla de volantes e tudo mais. Então eu acho que o teste agora é do elenco do São Paulo. O time do São Paulo está aprovado. Se não tiver muitas alterações, ele tem condição de fazer um campeonato competitivo. O São Paulo perdeu um jogador, para finalizar, que não faz tanta falta, não foi nem sombra que foi o ano passado, tal, mas que é um jogador importante, versátil, que é o Petros. O Petros não ia ser titular, só que aí é quem vai jogar agora, né? Pois é. E é um jogador rodado, experiente. E assim, como o Mauro falou, para time de futebol, você tem que mirar no todo, no elenco. Você, e o Léo falou dos zagueiros do Atlético, só juntando os problemas de elenco do Flamengo, os problemas de elenco do Corinthians, os problemas de elenco do Atlético na zaga, com as perdas, não se ganha campeonato, não se disputa título de nada com 3 volantes no elenco. O São Paulo tem 3 volantes no elenco. Você precisa de pelo menos 5. O Arnaldo ama volante. Não. Eu gosto e é importante, é a posição mais importante do futebol. Não, convenhamos, é a posição mais importante do futebol. Com 3 volantes, sendo que os 3 estão pendurados. Pois é. Um se machucou, então os 2 que vão jogar continuam pendurados, Sim. Pensando que depois tem o Grêmio e tal. E o outro, quando voltar, tá pendurado. Então, assim, não se ganha campeonato com 3 volantes. É impossível, até pela sequência. Então, acho que é uma questão que falta para o São Paulo resolver. Essa não tem no elenco. Né? Essa você já sabe. As outras posições até que o São Paulo se reforçou razoavelmente bem. Então vamos lá, Mauro. Você falou de elenco aí também, né, no Flamengo. O que o jogo escancarou hoje? Primeiro eu queria fazer uns paralelos aqui com a Copa do Mundo. Faça. Tão recente, né? Opa. Sidão é um Subacite, né? Como é que pode o São Paulo ter um goleiro como o Sidão, né? Eu não consigo me conformar com isso. É inacreditável. Ele hoje fez tudo para entregar. Desde a saída ruim no primeiro tempo, na bola que o Paquetá raspou de cabeça, que foi no travessão, a outros equipes gostaram de bola. O golpe de vista, que na hora do lance parecia golpe de vista, no replay ele passa por baixo da mão dele, a bola rente à trave esquerda. Sim. Incrível, inacreditável. Fez uma defesa, parece espetacular, o chute do Paquetá foi em cima dele. Depois a cabeçada do Uribe, foi uma bola próxima dele, ele faz um salto e tal. Valoriza, mas São Paulo precisa de um goleiro. Teve um outro chute do Paquetá que passou por baixo das mãos dele. Exato. No primeiro momento eu achei que foi golpe de vista. No replay você vê que ela passa embaixo da mão mesmo. Ele falha. Se a bola... Se a direção do gol, ela entraria mansamente. A gente viu ali, vai ficar rodando ali, vai mostrar de novo. É uma coisa assim impressionante. O Sidão, assim, eu digo isso há algum tempo, já desde que ele foi contratado nos tempos do Rogério Ceni. Eu acho que ele não tem nível para ser goleiro do São Paulo, é um goleiro extremamente irregular, como o goleiro da Croácia, que entregou lá no final. Dizem que ele estava machucado, mas enfim. O Guerreiro é o Giroud, né? O centroavante que não faz gol. Só que o Giroud é campeão do mundo. O Guerreiro não ganhou nada no Flamengo além de um campeonato carioca, né? Então, continua devendo. Nos seus últimos jogos pelo Flamengo, continua sendo um jogador que não decide. Jogo grande, São Paulo vice-líder, Maracanã com grande público, não consegue decidir. E no final ainda perdeu um gol de cabeça, cabeceou para fora. Né? Cabeceou para fora. Nem na direção do gol conseguiu cabecear. Ele vai embora, né, Mauro? A defesa do Flamengo no lance do gol parecia a defesa da Argentina, né? Uma grande bagunça. O René veio fazer a cobertura na direita, o Marlos voltou de Uber e o Diego voltou de bicicleta, né? O René tá com 2 ali. E o Cueva, com 2 que ele saiu para cobrir na direita e ninguém foi fazer o lado esquerdo. Isso, o Nenê errou 2 passes até o Rose acertar o terceiro. O Hever, que voltou ao time, cabecear para o alto, na origem do lance, uma bola para ele mandar para longe, para dar tempo do time se reorganizar, ele cabeceia por alto, a bola continua com o São Paulo. E o Matheus Sávio é o Tyson, só que entrou em campo, né? É uma invenção do Maurício Barbieri colocar o Matheus Sávio. O Matheus Sávio saiu do Flamengo depois de fracassar no jogo da eliminação da Libertadores ano passado, foi para Portugal.